Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Senhor. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos acompanhando, meus irmãos e minhas irmãs, a sequência do Evangelho de São Mateus no capítulo 14. Sequência porque ontem nós escutávamos a respeito da multiplicação dos pães. Jesus Cristo, que se compadeceu da multidão faminta, multiplicou os pães e fez até mesmo com que os discípulos ficassem admirados frente àquele grande milagre que Jesus realizou. Jesus passou o dia todo alimentando aquela multidão com a sua palavra, multidão faminta, desejosa de escutar o Senhor e os seus ensinamentos. E o Evangelho de ontem mencionou que já era tarde. Os discípulos já queriam despedir a multidão e Jesus disse: não despedi, não a despedi, deixe que elas fiquem aqui, dai-lhes vós mesmos de comer. E apresentam a Jesus os 5 pães e 2 peixes, e acontece aquele grande milagre. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas por Cristo, por aquele grande milagre que Ele realizou. E a sequência do Evangelho que nós estamos escutando hoje: depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. A palavra aqui está: mandou, ordenou que os discípulos realmente passassem para uma outra margem. E eles chegaram a Genezaré, foi o que o texto de Mateus nos apresentou. Mas além de passar para outra margem geográfica, o Senhor também, a partir desse evangelho que nós estamos escutando, essa leitura que acabou de ser feita, Jesus não quer simplesmente essa situação geográfica, mas Jesus quer que os discípulos possam crescer, avançar na fé.
Imagine se nós estivéssemos nesse contexto, nessa situação, percebendo o milagre que Jesus realizou. Como nós não ficaríamos alegres, satisfeitos, como aquela multidão ficou, como os discípulos também ficaram. Imagine, gente, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. De início eram 5 pães e 2 peixes, e ainda chegaram a sobrar vários cestos, pela multiplicação que Jesus realizou. Imagina se o Rubens, se a Tânia, se o Padre Wellison, vocês que estão aqui, se nós estivéssemos dentro dessa cena, se nós estivéssemos ali sentados também, participando desse grande milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal não seria a nossa fé, gente. Nós com certeza também nós avançaríamos mais ainda na nossa fé, diante os sinais que Jesus Cristo estava realizando. Aquele homem era um homem diferente. Só que ele não permitiu de maneira alguma que os discípulos ficassem ali, talvez sendo aplaudidos pela multidão. Jesus disse: olha, vão para outra margem. Eu vou despedir da multidão. E depois daquele grande milagre, e o primeiro ponto dessa homilia que eu quero meditar com vocês, a partir da reflexão da palavra, a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de despedir a multidão, talvez Jesus tenha ficado ali um bom tempo, mais de 5.000 pessoas, abraçando, impondo as mãos, cuidando daquelas pessoas. Jesus se retirou para a oração. E Jesus ficou um bom tempo ali, naquela oração, e nós gostaríamos de conhecer o que Jesus falava com o Pai. Se Jesus ficava no silêncio, se Jesus agradecia, se Jesus pedia. Nós não sabemos qual era o conteúdo da oração de Jesus, mas nós sabemos, pelo que o Evangelho está nos dizendo hoje, que Jesus demorava na oração. Não que a nossa oração também tem que ser, porque a oração, mais do que quantidade, precisa ser de qualidade, porque talvez nós podemos ficar um bom tempo na oração distraídos, com o coração distante de Deus, até mesmo a participação da Santa Missa, talvez fisicamente, numa igreja, num santuário, mais distante. E aquela oração acaba não sendo tão eficaz na nossa vida. Mas Jesus, além da quantidade de tempo, as horas que ele gastava, outra realidade que Jesus também nos apontava, a qualidade. Aqui duas realidades que nós precisamos trazer para a nossa vida. Dedicarmos tempo. Ontem eu falava na homilia a respeito desse evangelho, que quem ama, dedica. O amor é dedicado. E não basta dizer que nós temos um amor simplesmente afetivo, se nós não temos também um amor efetivo. Os pais amam de maneira afetiva e efetiva. Amam dizendo para os filhos: eu te amo. Você é uma bênção na minha vida, meu filho, minha filha. Mas amam também de maneira efetiva, dando o alimento, dando as roupas, matriculando em um colégio. Mas além de ser um amor que é dado nas coisas, é um amor dado de si. Quem ama dedica a sua vida. Quem ama dá de si, porque é um amor dedicado. Era isso que Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos, dedicando tempo ali com aquela multidão, e não somente dando coisas, mas dando Ele mesmo, entregando-se. E esse evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, já é uma prefiguração daquilo que nós vivemos em cada Santa Missa, onde o Senhor se dá em alimento, em bebida para todos nós, para saciar a nossa fome e a nossa sede. Então vamos gastar, dedicar, não somente gastar, mas a palavra certa é dedicar. Dedicar tempo à oração, dedicar qualidade. E muitas vezes nós podemos amar dando coisas, comprando coisas até mesmo para os filhos, mas é tão bonito quando um pai, quando uma mãe, quando nós dedicamos o nosso tempo, porque nós damos aquilo que é nosso. Eu parei para conversar, eu parei para escutar, eu parei para realmente me doar àquela pessoa. Como você para nesta hora para dar-se a Deus, dar do seu tempo. Você talvez não poderia parar esta hora para assistir essa Santa Missa, para acompanhá-la, mas você resolveu dedicar o seu tempo para orar, para ouvir a Deus, para se entregar a Deus.
Assim nós aprendemos de nosso Senhor Jesus Cristo uma das qualidades do amor, que são tantas, mas a qualidade do amor que é dedicado. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, diante da cena que nós estamos, nós vemos também um contraste acontecendo. Jesus, no monte, está em oração. Os discípulos, no mar, estão agitados. Só que, no entanto, Jesus, que não está distante daquilo que os discípulos estão vivendo, mesmo talvez dizendo, Ele não está nos vendo, porque já avançamos muito, já é madrugada, mas nada foge do controle de nosso Deus. E para nós entendermos o contexto também da palavra do Senhor, no Antigo Testamento, meus irmãos e minhas irmãs, a água, em diversas passagens da Sagrada Escritura, representava o mal. O mar tinha uma conotação de ser o mal. E até mesmo os discípulos e muitos homens da Sagrada Escritura pensavam que ali saíam monstros. O mar era algo que eles não conseguiam domar. E principalmente na noite. Daqui vem o primeiro ensinamento quando nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, meus irmãos e minhas irmãs, ao contrário do que aconteceu com Moisés. Moisés, quando foi libertar o povo no Antigo Testamento, o próprio Deus providenciou que o Mar Vermelho fosse aberto e eles passassem a pé enxuto. Quando a conquista de Jericó, o povo passa também a pé enxuto pelo Rio Jordão. Aqui é o contrário. Jesus Cristo, Ele não somente atravessa o mar, colocando essas barreiras, mas Ele está acima. Ele anda sobre as águas. Para dizer que Ele domina, Ele tem o poder de dominar todas as coisas, a natureza, Ele está acima de todo o mal. O mal se rebaixa e se coloca aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós entendemos da carta de São Paulo aos Efésios, onde ele diz, todos os joelhos se prostram e reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Até mesmo nos infernos, Jesus Cristo anda sobre as águas. O seu poder é maior. Ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, ou seja, dominando o mal. O mal está submisso à vontade de Deus. Uma outra realidade também que esse texto nos apresenta é que tantas vezes a água, o mar, era algo desconhecido. Depois que se teve todo esse conhecimento da vida marítima, com a tecnologia, com os avanços, mas, no entanto, para o homem da Sagrada Escritura, ele não conhecia a profundeza do mar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para nós, outra realidade importante desse evangelho que nós estamos acompanhando, que a água representa para nós o desconhecido. A água representa para nós a incerteza. E quem anda sobre o desconhecido, sobre a água, sobre as nossas incertezas? Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos na incerteza, tendemos a nos prostrar, a desanimar. Só que Jesus está dizendo que Ele anda sobre o que é incerto para nós e não para Ele. E nesse tempo de muitas incertezas que nós estamos vivendo na nossa vida, na nossa família, no mundo, Jesus anda sobre a água, sobre as águas da nossa vida e sobre as águas do mundo. Aquilo que é incerto para nós não é incerto para o Senhor. O que é desconhecido para nós não é desconhecido para Deus. Ele sabe de todas as coisas. O que hoje está lhe causando medo? Quais são as incertezas que passam sobre o seu coração? Sobre todas essas realidades, Jesus está caminhando. E é com Ele que nós devemos caminhar. Diante das incertezas, diante daquilo que é obscuro para nós, diante daquilo que causa-nos medo, andarmos com Jesus, porque Ele tem o poder sobre o mal, Ele tem o poder sobre o desconhecido. Outra pergunta que nós podemos fazer, olhamos para Jesus, o primeiro personagem,
Agora nós olhamos para outros personagens dentro desse texto bíblico. Os discípulos. Os discípulos que obedeceram a Jesus, entraram na barca e seguiram à sua frente. Só que a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. E o que acontecia com a barca e com os discípulos? A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Os discípulos, meus irmãos e minhas irmãs, estavam apavorados. E percebam que eles eram homens, muitos deles pescadores, mas estavam apavorados, amedrontados. E, no entanto, eles não estavam à procura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, no entanto, este é o ponto interessante para nós olharmos na vida dos discípulos. Eles não estavam procurando Deus, eles não gritaram pelo Senhor diante daquela realidade. E o que eles estavam vivendo ali? O medo, as incertezas, o mal tendendo a dominá-los. E, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos dentro deste mar agitado, o medo tantas vezes cresce dentro do nosso coração, e quando nós estamos sendo tomados pelo medo, parece que a fé vai desaparecendo. O medo parece que quer roubar a nossa fé. O medo nos cega. O medo até mesmo não permite nós reconhecermos os nossos dons, os nossos talentos. Aqueles homens estavam remando de uma maneira errada. E eles já eram pescadores, conheciam, mas o medo era tamanho no coração daqueles homens, que eles até mesmo desconheceram os dons, os talentos que eles tinham. Mas eis que a Sagrada Escritura nos apresenta algo belíssimo que aconteceu hoje, e é uma realidade que o Senhor também quer nos tocar. Jesus Cristo viu o que os discípulos estavam passando, e Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Nós podemos achar que o que nós estamos vivenciando, o que nós passamos na nossa família, Jesus não está vendo. Que Jesus está indiferente a todo o sofrimento, a todo o mal do mundo, a tantas incertezas. Mas de longe, em oração, Jesus percebia que os seus discípulos precisavam crescer na fé. Precisavam remar, mas estavam remando de maneira errada. E Jesus foi ao encontro dos discípulos. Como neste dia, porque o Evangelho é vivo, ele se atualiza no hoje da nossa história, Jesus também está nos vendo e quer ir ao nosso encontro, andando sobre as águas. Porque Ele se preocupa, porque é um Deus amoroso, não nos deixa sozinho neste barco. Ele vai ao nosso encontro. E quando Ele foi ao encontro, na madrugada, era 3 horas da manhã, os discípulos pensavam que era um fantasma, porque olha o que eu disse para vocês, muitos pensavam que no mar habitavam os monstros, eles pensavam que era um fantasma, mas no entanto, Pedro pergunta: quem és tu? E uma resposta bonita que Jesus Cristo nos dá, a resposta que Deus deu no Antigo Testamento, Jesus agora inverte para dizer que é o mesmo: sou eu. No Antigo Testamento, quando Moisés é enviado, diz: eu sou me enviou a vós. Agora Jesus Cristo diz: sou eu. Deus com vocês, sou eu. Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, naquela hora disse: se és tu, Jesus, mande que eu possa ir agora andando sobre as águas. E aqui nós poderíamos talvez achar que a fé de Pedro era uma fé pequena. Poderíamos achar e até mesmo criticar São Pedro. Quem de nós teríamos a coragem de fazer isso? Ousar como Pedro ousou. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, que Pedro já era um homem avançado na fé. Não era um homem que estava começando a sua fé ontem, mas era um homem que tinha deixado tudo.
Era um homem que estava fazendo progresso no seu seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo e teve a coragem de pedir: Senhor, se fores tu, pedes mesmo que eu possa ir ao seu encontro. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro não teve uma dúvida de fé. Pedro não duvidou que era a divindade do Cristo. Jesus Cristo, você é filho de Deus. Então, se o Senhor é filho de Deus, pede para que eu possa ir andando sobre as águas. Não, a dúvida de Pedro era uma dúvida de fato. Ele queria reconhecer se realmente era o Senhor, se não era o demônio, se não era nenhuma tentação. E Pedro ousou pedir a Jesus. E aqui nós temos dois personagens que andaram sobre as águas. Não somente Jesus Cristo, mas também Pedro. A pergunta que Jesus faz a você, a pergunta que Jesus também faz a mim neste dia: se nós temos essa coragem de Pedro também, de ousarmos e dizermos: Senhor, eu quero andar também sobre as águas. Imagine que cena espetacular. Imagina que forte aquilo que Pedro com os discípulos estavam vivendo. Naquela hora Jesus permitiu. Jesus Cristo quis que Pedro também participasse deste momento sublime. Não é todos os dias não, gente, que a gente fica vendo alguém andar sobre as águas. Inventa aí de andar sobre as águas, vai. Se não for Jesus Cristo que nos manda. Jesus Cristo mandou. E Pedro obedeceu. Ele foi ao encontro de Jesus Cristo andando sobre as águas. Imagine Pedro saindo daquela barca, talvez tremendo de medo. Mas Pedro teve a coragem de abandonar as seguranças do barco e ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem a coragem, essa obediência de Pedro? De abandonar tantas seguranças, de abandonar talvez aquilo que é humano, que nos traz paz, para obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo, obedecer a sua voz, e viver como Pedro viveu. Talvez quantos já criticaram Pedro, e não chegaram a olhar para a fé deste homem. Imagine, vamos colocar aqui numa realidade que muitos de nós vivemos nas nossas viagens. Imagine se o avião está tendo lá uma turbulência muito grande e o piloto anuncia: vai cair. Mas você, um homem de fé, vai rezar para Jesus e vai dizer: a porta vai ficar aberta agora, e Jesus vai dizer: pula, eu vou te sustentar no ar. Vai pular? Vai pular? Para nós dizermos assim: não, talvez foi muito fácil, talvez não era tão fundo assim. Tem algumas teologias, quando eu estudei teologia, eu acho muito engraçado. Porque para alguns teólogos, em primeiro lugar, não aconteceu a multiplicação dos pães, o que aconteceu foi uma grande partilha. E alguns teólogos ousam dizer que o que aconteceu com Pedro, porque ele conhecia as pedras que tinha ali, ele foi pisando sobre as pedras. A Rosa, que faz teologia, capaz já deve ter escutado sobre isso. Gente, foi uma grande graça. Eles estavam com medo, foi algo sobrenatural. Senão eles não precisavam pedir a Jesus Cristo: socorra-nos, salva-nos. Foi algo tremendo, gente. Mas só que quando Pedro começou a tirar os olhos do Cristo, permitiu mais que os ventos o dominassem, o do medo, do pavor, aquele homem começou a afundar. Mas aqui outra característica bonita de Pedro para nós. Ele não gritou para os discípulos: joga a corda, vem me ajudar. O que Pedro disse: Senhor, socorra-me, ou socorre-me. Ele gritou a Jesus Cristo. Diante das lutas, das tempestades que nós enfrentamos, a quem nós estamos gritando? Para quem nós estamos pedindo socorro? Para quem nós estamos pedindo ajuda? Pedro poderia gritar para os seus outros amigos: olha, vem nadando ao meu encontro, eu estou perecendo. Mas Pedro gritou para Jesus. E Jesus segurou na mão de Pedro e o levantou. Jesus Cristo naquela hora disse: ô homem fraco na fé. Mas gente, essa fé que Pedro já avançou, muitos de nós nem começamos ainda a tê-la. O ponto onde Pedro chegou, nós ainda nem ousamos ainda chegar.
E nós precisamos fazer avanços na nossa fé. Nós precisamos ter a coragem. Nós precisamos suplicar àquele que pode todas as coisas, que anda sobre o mal, que anda sobre as coisas incertas do mundo, das realidades que nós não entendemos. Senhor, socorra-me. Ajudai-me, Senhor. Eu estou perecendo, eu estou afundando. E meus irmãos e minhas irmãs, eu queria pedir que o bispo pudesse, por favor, tocar. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que nós temos um Deus que vem ao nosso encontro e que não quer que nós possamos perecer. Assim como Ele não permitiu que os discípulos perecessem, também neste dia Ele está dizendo para nós, para você, Ele viu você. Ele tem visto o que você tem passado, o que eu estou passando. De longe, Jesus talvez estava lá, olhando os discípulos, não porque Ele era ruim, mas porque Jesus sabia muito bem o que Ele queria fazer. O Deus que multiplicou os pães, um Deus que caminhava sobre as águas, um Deus que ia ao encontro dos discípulos para que pudesse ajudá-los naquele momento de grande dificuldade, onde o mar era agitado e os ventos eram contrários. Eu pedi o Rubens e a Tânia, até brinquei com eles, que muitas vezes nós cantamos essa música nos velórios, mas é música para quem está vivo. Quantas vezes as águas do mar da vida querem nos afogar, roubar a nossa paz. E o que nós devemos fazer? Segura na mão de Deus. Se nós segurarmos, meus irmãos e minhas irmãs, em dinheiro, acaba. Não pode comprar para nós a salvação. Se nós tantas vezes quisermos segurar nas mãos as pessoas que estão do nosso lado, é muito bom. Temos amigos, mas tantos deles talvez não tenham forças para nos levantar. O único que pode nos levantar, meus irmãos, que tem um braço forte, é o braço de Deus. E essa música diz: não temas, segue adiante. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus e vai. Jesus não nos quer paralisados. Jesus não nos quer fechado no medo. E a própria música diz: se a jornada é pesada e te cansas a caminhada. Oh, como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos de Jesus Cristo para vir ao nosso encontro e nos ajudar. Que realmente, meus irmãos e minhas irmãs, essa liturgia dessa segunda-feira, cresça em nós a confiança. Cresça em nós esse abandono na fé que Pedro viveu. E como ele também, nós vacilamos. Tantas vezes nós fraquejamos. E nós temos que ter a humildade de gritar para o Senhor: ajudai-me, Senhor. Venha ao encontro da minha pouca fé. Venha ao encontro, Senhor, dos medos que passam no meu coração. Venha ao encontro, Senhor Jesus Cristo, eu vos suplico, como Pedro fez. Vem, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, das vezes que o medo cresce no meu coração, o medo do que pode acontecer com a minha família, o medo do que pode acontecer, Senhor, comigo no hoje. E tantas situações, Senhor, vão trazendo até mesmo doenças para a minha vida e para os meus irmãos, porque nós somos dominados, Senhor, pelo pavor, pelo medo, pelas incertezas. E neste dia, Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor caminha sobre o mal, o Senhor está acima, o Senhor caminha sobre as incertezas do mundo, da nossa vida. Senhor, nós queremos segurar nas Tuas mãos. Nós queremos realmente pedir, Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, como o Senhor foi ao encontro dos discípulos, como o Senhor ajudou Pedro, que o Senhor também possa nos ajudar. E nós vamos cantar, porque é uma música muito conhecida, e vamos rezar com essa música, que seja para nós resposta da palavra de Deus, que está nos falando nesta hora. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus,
se as tristezas desta vida quiserem te sufocar. Jesus dizendo para você: segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada, canta. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura nas mãos de Deus e vai. Canta, segura na mão de Deus. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. A palavra de Deus diz que naquela hora onde Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ter esse ato de fé que Pedro teve. Manda eu ir ao teu encontro. Pedro foi ao encontro do Senhor, o encontro da segurança que Cristo podia lhe dar. Você tem ido ao encontro do Senhor? Em meio aos mares agitados, quantas vezes nós nos refugiamos naquilo que não vem do Senhor? Nós podemos buscar horóscopos, trabalhos que não são voltados para aquilo que o próprio Senhor nos pede. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ir ao encontro do Senhor, como Pedro pediu. Se fores tu, pedes para eu ir ao teu encontro, manda eu ir ao teu encontro. Senhor, nós queremos ir ao teu encontro. Nós queremos caminhar em direção a Ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa meta. De todos nós não queremos voltar, Senhor. Nós não queremos desistir. Nós queremos rezar, Senhor, diante de tantas situações que nós enfrentamos na nossa vocação,
a vontade de abandonar tudo, a vontade de desistir do trabalho, desistir, Senhor, da vocação, desistir da família. Não temas e não olhes para trás. Tantos talvez, Senhor, dizem: olha, eu deixei tudo para seguir Jesus Cristo, eu deixei isso, mas esquece de olhar o quanto que já ganhou, de crescimento na fé, de experiência, de amor. Tudo que talvez nós deixamos tem muito valor, mas nós caminhamos em direção à meta, que é Jesus Cristo. Não olhes para trás, não olhes para trás, olhe para frente. Não tire o seu olhar de Jesus Cristo, porque quando nós tiramos o olhar de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente nós vacilamos, nós ficamos com medo dos ventos. E eu quero pedir perdão aqui a Deus todas as vezes que eu tirei o meu olhar dele, todas as vezes que eu me deixei tomar pelo pânico, pelo medo, todas as vezes que eu quis desistir. E assim você também pode fazer seu exame de consciência. Todas as vezes, Senhor, que eu tirei o pé do barco para caminhar em tua direção, mas por conta daquilo que as pessoas diziam, Senhor, até mesmo por conta das opressões do demônio, Jesus, eu quase me afundei. E, Senhor, eu quero pedir hoje que o Senhor possa socorrer-me, socorrer os meus irmãos, socorrer cada um de nós, para que continuemos, Senhor, como Pedro, ousados, firmes, caminhando ao encontro do Senhor. E aquilo que o Senhor nos pedir, Senhor, que nós não tenhamos medo de obedecer-te, Senhor, de caminharmos na obediência, Senhor, conforme disse o salmista: ensinai-me a fazer a vossa vontade. Pedro, Senhor, ouviu, caminhou em sua direção, fraquejou, mas gritou para ti: ajudai-me, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. O Rubens e a Tânia, se quiserem rezar, vamos rezar, querendo mesmo colocarmos nas mãos do nosso Deus. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. E nesse momento, enquanto o Padre Wellison ele ia falando de Pedro, eu senti a mesma coisa em relação a Pedro. Não me chamou tanto atenção quando Pedro caiu, mas quando ele teve a coragem de ir ao encontro de Jesus, e ele conseguiu caminhar, mesmo que depois soprou o vento mais forte, ele acabou olhando para o vento. Eu sinto hoje o Senhor, Ele renovando em muitos corações a coragem. E é assim que Ele vai vencendo o medo no seu interior. O Senhor renovando a nossa coragem. É a palavra que Ele diz: coragem, sou eu estou aqui. Sou eu quem estou com você, você não deve temer, porque eu estou com você. Eu sinto que essas são palavras de libertação na sua vida. O Senhor lançando fora todo medo, todo temor, toda desconfiança da ação de Deus, da segurança que o Senhor te dá. É Ele. Eu vou até repetir essa palavra que Ele disse aos discípulos, mas que eu sinto hoje que Ele diz a nós, a mim e a você:
Você que está rezando agora pela sua família e que possa estar nesta situação da barca agitada, o vento forte, parece que não vai ter jeito, que vai virar, que tudo vai acontecer, vai dar errado, e o medo tomando conta. O Senhor diz a mim e a você: coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí Ele diz a você: vem para junto de mim, vem porque eu estou aqui, e comigo você pode todas as coisas. Amém. Em mim você pode todas as coisas, até mesmo andar sobre as águas. Não há impossível a Deus. Eu sinto muitas pessoas se acalmando nesse momento, pessoas que nem conseguiam dormir, de tão agitadas que estavam, e nesta noite vão conseguir dormir, vão conseguir descansar. Você sente até o seu coração ir acalmando, desacelerando, se tranquilizando. Eu louvo a Ti, Senhor, porque nesse momento o Senhor está libertando. Muito obrigado. Pessoas que a mente são assaltadas por vários pensamentos. A sua mente é uma mente acelerada. O Senhor agora, como num carro, puxa o freio de mão e vai tirando toda a aceleração da sua cabeça. Você que não para de ficar pensando, pensa coisas, até fica elucubrando coisas que não são verdades. Eu posso até dizer, a sua mente é uma mente fantasiosa. O Senhor agora vai aplacando, colocando a mão sobre a sua cabeça agora, aplacando e acalmando todos os pensamentos que estavam agitados. Você levantou agitada no dia de hoje. O Senhor agora vai amansando, acalmando, até mesmo ritmando as batidas do seu coração. Você estava como que com taquicardia, e o Senhor agora vai acalmando a pulsação do seu coração, dizendo: eu estou contigo. Não vês? Não percebe? Eu estou contigo. Toma posse. E me vem agora também uma passagem, quando eu li há muito tempo o Diário de Santa Faustina, eu fiquei surpreendido que Santa Faustina, Jesus partilhou com Santa Faustina: o que mais entristece o coração dele é a falta de confiança nele. Não é à toa que quando nós rezamos o terço da misericórdia, nós dizemos a jaculatória: eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. O Senhor está pedindo agora, é a hora. Confia. Confia. Eu não sei qual é a sua situação que você está vivendo agora, mas em nome do Senhor eu estou te desafiando. Confia. Como diz o salmista, uns põem a sua confiança no seu dinheiro, outros põem a confiança na sua inteligência, mas eu e você que cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Então confie, não decepcione o Senhor, não entristeça o coração, porque foi isso que ele disse para Santa Faustina. Quando nós não confiamos nele, ele se entristece. E eu tenho certeza, você não quer entristecer o coração misericordioso de Jesus. Por isso, confia no Senhor. O Senhor também está renovando em muitos corações no dia de hoje o desejo de voltar à oração. Amém. De rezar, de estar com Deus. E até esse convite que ele faz: vem estar com ele em oração. Ele mesmo mostrou nessa palavra. João Batista havia morrido, era primo dele, veio preparar o caminho dele. Ele estava com o coração sofridíssimo. E o que ele fez? Qual foi a primeira atitude? Ele quis ir para o deserto. No primeiro momento a multidão nem deixou ele ir, mas depois ele foi, ele rezou. E foi na oração, com certeza, que tudo ali foi se acalmando, se ordenando dentro do seu interior. E ele foi ouvindo o Pai.
Eu sinto hoje o Senhor chamando a mim e a você à oração. Talvez nessa noite você tivesse até uma outra programação depois da Santa Missa. Talvez ver algo numa TV, na internet, fazer isso ou aquilo, tantas atividades. Mas hoje eu convido você a deixar o que você fosse fazer e a você viver um momento profundo de oração, você e Deus. Amém. Pessoal, sozinho, sozinha, talvez através da palavra, talvez começando a rezar o terço. Eu não sei, o Senhor vai te inspirar, mas que hoje você dedique um tempo precioso de oração a Deus. O Senhor te convida, vem para estar comigo em oração. Eu quero confirmar isso, que o Senhor está até falando no meu coração, que muitas pessoas têm perdido o sono. E você, ao invés de rezar, passar a mão no terço, no rosário e rezar, você fica pensando coisas, bobeira, besteira, coisas da sua imaginação. E o Senhor está dando agora o pulo do gato para mim e para você. Quando você perder o sono na madrugada, reze, ore, vai interceder. O Senhor, Ele que é um grande intercessor junto do Pai, Ele quer que nós oremos junto com Ele, que nós intercedemos por tantas situações. Nós fomos abrir o nosso Instagram para que as pessoas pudessem colocar situações. Meu Deus, quantas situações! Então nós queremos rezar, não perca tempo. Se você perdeu o sono, vá rezar nas madrugadas com Jesus, porque nessa passagem ele ficou a madrugada inteira orando. Ele precisa de companheiros, de intercessores, de intercessoras que rezem por este mundo, que rezem por todas essas situações. Amém. Então não perca mais tempo, não deixe a sua mente ser poluída por pensamentos que não vêm de Deus, mas entre em combate, entre em oração com Jesus misericordioso. Amém. Eu quero pedir aos Rubens e a Tânia, confirmando isso que vocês estão rezando sobre a oração, porque a segunda parte da música diz: se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Vamos cantar mais uma vez, porque a própria palavra de Deus nos convida à oração. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, abatidos. E o bonito que me chamou a atenção, porque foi às 3 horas da manhã que Jesus foi ao encontro dos discípulos. Quantos rezam o texto da misericórdia neste horário? E o Senhor está convocando esse exército, aqueles que estão sendo acordados nesta hora. Isso que o Rubens trouxe para interceder. Nós estamos no tempo da misericórdia. E o Senhor quer realmente que sejamos intercessores diante de tantas causas difíceis que a nossa família, que o mundo tem enfrentado. Por isso vamos orar. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, vamos buscar segurarmos mesmo nas mãos de Deus e seguirmos sempre em frente, não olhando para trás, porque o Senhor está conosco e Ele nos puxa. É isso que Ele faz conosco, nos ergue dessas águas e nos coloca para estarmos com Ele, e é isso que nós desejamos. Vamos cantar. Se a jornada É pesada e te cansas na caminhada, segura nas mãos de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus. E se você quiser até mesmo fazer esse gesto de levantar as suas mãos e apertar a mão do Cristo, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. É a promessa do Senhor. Pois ela te sustentará.
palavra de ordem. Não temas. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Até mesmo aqueles que estão em casa quiserem dizer para as pessoas que estão do seu lado, fala para ela, segura na mão de Deus e vai. É isso que nós queremos realmente viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.